Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast nível 3. Dessa vez eu e o Natan estamos com um ilustríssimo convidado aqui, Danilo Lourenço, de Juiz de Fora, amigão nosso da Mais Que Contabilidade, da startup Top Fin e da incubada aí Solução Prime, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Então, Danilão, conta pra galera aí quem é o grande Danilo Lourenço. Não, primeiro começa quem era o pequeno Danilo, né? O grande a gente já vai chegar, mas primeiro quem é o pequeno Danilo? O pequeno Danilo Lourenço, nascido lá em Senador Cortes, uma cidade próxima aqui. Vivia até ir para a faculdade num sítio. Então, cresci no sítio, né? Brincadeiras de criança lá, subir em árvore, jogar futebol. Que isso, cara? Você é de interior mesmo. Bem de interior. uma infância bem diferente aí da criançada atual, né? Que vive aí grudada em tablets e celulares. Então você corria lá atrás de vaca, Sim. galinha, você era esses caras aí. Uhum. Isso. Não, sim, não. Sentiu isso é novidade pra mim. Não, eu senti um duplo sentido nessa pergunta. Não, pra quem não sabe, o Danilo, ele é cliente nosso, né? É cliente da nível 3, cliente de TI, cliente de marketing. E virou um grande amigo nosso, né? E recomenda a gente, indica a gente para cliente. A gente também indica ele também. Não só pela pessoa que ele é, mas também pelo profissional que ele é. E essa é novidade para mim. Eu não sabia desse teu passado aí, que você era do interior e tal. Achei que você era de Juiz de Fora, cara. Não. Eu fui para Juiz de Fora nos anos 2000 fazer faculdade, né? E aí fiquei e depois rodei aí por alguns estados. Você fez contabilidade? Fiz ciências contábeis na Unipac. Cara, vamos lá. Contabilidade. De onde que veio essa ideia de fazer contabilidade, cara? Nos anos 2000 isso era tipo assim, o lançamento do computador? Assim, a galera, a contabilidade vai explodir, cara. Cara, ninguém queria contabilidade. Essa é a grande verdade. Como eu falei, vivi no sítio lá até terminar o ensino médio. E aí, em Senador Cortes, o pessoal ia muito para Mar de Espanha. Uhum. Então, em Senador Cortes você estudava até a 8ª série e depois você ia para Mar de Espanha. Senador Cortes não tinha o ensino médio. Só curiosidade, quantos habitantes Senador tem? Uns 2.300, 2.500, por aí. Nossa, muito pequenininho. Uns 30 e poucos, mais ou menos. Isso aí. E aí ia para Mar de Espanha. E Mar de Espanha, na época, o ensino médio era profissionalizante. Você escolhia entre contabilidade e magistério. É verdade. E aí, quando eu fui para fazer o ensino médio, veio um projeto novo. O governo do estado tinha lançado um projeto novo. E aí era itinerante. A cada 3 meses vinham matérias diferentes, professores diferentes. Na época, eu acho que fazia parte senador, Eubank, da Câmara e Coronel Pacheco. Uhum. Então, aí começou a vir professores de fora, né, de Juiz de Fora, então com uma metodologia diferente, e eu não cursei esse profissionalizante. Uhum. Então, foi um diferencial que na época me preparou para o vestibular. Desde o primeiro ano do ensino médio, que a gente fazia exercícios praticamente todos de vestibular. Uhum. Então, foi meio que um pré-vestibular nessa questão. E escola pública, né? Escola pública, sempre escola pública. E aí você fez esse êxodo rural aí para Juiz de Fora, para fazer a faculdade. Você fez a federal lá? Não, eu fiz a Unipac. Unipac, que a sede é Barbacena, né? E aí foi meio por acaso a faculdade, né? Queria fazer área de saúde. Pô. Pois é. Bem aleatório. Bem nada a ver. Queria fazer área de saúde. E a ideia era fazer 1 ano de cursinho e tentar a federal, até porque não tinha condições zero de pagar a faculdade. E aí, na época, meu pai se envolveu com política lá e meu pai foi vereador em Senador. Uhum. Eu conto essa história, o pessoal não acredita. Meu pai foi eleito vereador com 59 votos. Metade da cidade. Falando. Então, aí eles apoiavam o deputado, né, ligado à Unipac. E aí foi prometido uma bolsa de estudos. A bolsa nunca chegou. Mas mesmo assim eu agradeço muito a ele pela promessa. Porque a promessa me fez ir. Te fez sonhar e fazer acontecer. Né? Exatamente. E aí, na época, a Unipac era pequena, né, em Juiz de Fora. Só tinha 2 cursos.
ciências contábeis e fonoaudiologia. Uhum. Apesar de querer a área de saúde, eu não queria fono. Porra, até a gente dificultou mais ainda. Pois é, aí fomos para a contabilidade. Então, no início foi mais tranquilo, né? As matérias são bem genéricas. E aí, a partir do 5º período, que começam as matérias mais específicas e eu me identifiquei. Passei a gostar. Mas tu foi morar sozinho, Juiz de Fora? Então, fui... Tu foi na cara e na coragem? Fui na cara e na coragem. Tinha um primo meu que morava lá, aí que trabalhava lá. Aí a gente dividia um apartamento lá. E tu começou a trabalhar já na área lá? Ou você fazia uns bicos assim? Não. Eu fui em 2000, aí 2000 eu fiquei lá morando. 2001 eu fiz serviço militar, né, obrigatório. Quis ficar no quartel porque eu ia ter um lugar pra morar. Não, mentira. Caraca! Mentira que você serviu. Sério, Você poderia ter feito tiro de guerra. Eu sou oficial R2. Que isso, cara? Vai descobrir as coisas do cara. Zero de militar. Eu fiz NPOR, sou oficial R2. Caraca. Aí... E pra mim foi bacana, porque... Aí você começou a cuidar das finanças do exército? Eu tinha comida e lugar pra dormir, então pra mim tava de boa. Excelente, cara. Então ali já tava tranquilo. Aí eu comecei a trabalhar depois na área e... Aí você ficou um ano lá, né? Fiquei um ano no quartel. E aí em 2002 eu comecei a trabalhar na área e trabalho desde 2002. E você começou num escritório de contabilidade. Você foi pra rua lá de fora lá, com o seu currículo lá. Currículo, e aí a galera te contratou porque você foi do exército. Falou assim, esse cara é militar, ajudou, provavelmente ele deve ter uma rotina muito rígida, acordar cedo. É só de saber, 2 mais 2, provavelmente aí já vai ajudar. Aí ajudou, foi bem bacana. Histórias legais. E, cara, perrengues legais. Esse salto que você teve de ter o seu negócio, né? Eu vejo na nossa relação aqui de cliente, né? Eu vejo que você é um cara que se preocupa muito com as suas operações, né? Você é um cara que, ao mesmo tempo, você é o comercial, né? Você tá ali conversando com a galera e tudo mais, mas ao passo que você também é a mais que. O Danilo é a mais que a contabilidade, o Danilo é a empresa, né? O pessoal fala muito com você. Estamos tentando mudar isso. Eu imagino que seja um pouco difícil. Estamos tentando de ser a mais que do Danilo para ser o Danilo da mais que. Mas você acha que isso foi assim um decisor de você ter seu próprio negócio, que você queria se envolver muito nas tomadas de decisões, por exemplo? Então, não sei. Eu acho que foi mais no decorrer do período mesmo, né? Com as experiências nas empresas que a gente trabalhou. Eu saí de escritório pequeno, depois fui para empresas grandes. E aí a gente começou a participar das tomadas de decisões. E aí a gente começou a ver que efetivamente poderíamos ajudar, criar soluções. E aí a gente começou empreendendo dentro das empresas. E aí com o passar do tempo, sentimos a necessidade de empreender fora, né? De ter o próprio negócio, de levar esse conhecimento e essa expertise para outras pessoas. Você tem uma experiência vasta em mercado, né? Em varejo. Sim. Você trabalhou dentro de grandes redes no Rio de Janeiro. Background, né? Você tem um background forte aí desse mercado que mudou legislação, ficava mudando questões de impostos e tudo mais. Como é que foi essa experiência aí? Não só de varejo, como eu acho trabalhou Zamboni também. Eu acho que a grande virada foi Zamboni, né? Em 2009. Entre 8 e 9, alguma coisa assim. Acho que a grande virada foi Zamboni. Foi a primeira grande empresa que eu trabalhei. Trabalhou com o grande Adriano? Com o grande Adriano. Robson. Com o Robson. Isso aí. Galera. Uma equipe muito, muito bacana, muito coesa, uma equipe muito, muito boa de se trabalhar. Grandes profissionais. E da Zamboni você foi pro Multimarket? Multimarket não. Da Zamboni, eu saí na época da Zamboni por um problema particular, problema de saúde da minha mãe, né? Hoje eu acho que eu faria diferente, mas na época eu não soube lidar com a situação. Essa foi a grande verdade. Aí eu pedi para ser desligado para cuidar desse problema de saúde da minha mãe. E aí depois eu fui para um escritório jurídico em Juiz de Fora. Trabalhei na Nunes Amaral Advogados, né, que na época era um dos maiores escritórios de Juiz de Fora. E aí lá eu acho que foi esse diferencial, porque lá
a gente passou a buscar mais soluções para o cliente. Uhum. E aí eu comecei a entender a questão dos advogados tributaristas, de por que os caras ganhavam dinheiro e os Outras contadores oportunidades que não te ensinam na faculdade. Exatamente, exatamente. E principalmente você criar soluções, né? Você buscar alternativas para os clientes. Coisas que normalmente no setor contábil, mesmo de grandes empresas, você acaba não tendo. Uhum. Então acho que essa foi um diferencial de querer buscar mais, de achar soluções efetivamente para os clientes. E como foi em 2009, você disse que entrou na faculdade em 2000, né? Sim. Então, foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Eu entrei na faculdade acho que em 2000, com 17 Então. anos. E daí desse escritório aí sim você foi para o Rio? Desse escritório eu fui para o Rio. Desse escritório eu fui para o Rio, mas não fui trabalhar no supermarket, na rede supermarket direto. Eu fui trabalhar com frigoríficos. Trabalhava em 3 frigoríficos, né? Então aí já era empresa, tinha um frigorífico que movimentava praticamente 100 toneladas de carne dia. Então era algo bem grande. Lá a gente fez a implantação de sistema, fez remodelação de processos. Então foi um projeto bem bacana. Então tu se mudou também pro Rio? Me mudei pro Rio. Então você começou a trabalhar com os cariocas. É isso aí. E aí mudou totalmente. Você saiu de uma Zamboni, você foi para Juiz de Fora, que era Minas, e aí você foi trabalhar com a galera do Rio. Você sentiu alguma diferença? O pessoal de lá? Então, senti sim. A gente costuma dizer que o pessoal do Rio é fácil de se trabalhar, e a gente pegou uma fase também que era boa de se trabalhar no Rio. A gente tinha várias coisas que Minas já era implementada e que o Rio estava implementando. Então a gente chegava com um conhecimento maior, principalmente nas questões de SPED, fiscal. Verdade. Então isso aí pra gente facilitou bastante. A gente acabou tendo uma experiência maior nesse ponto e isso facilitou a entrada no mercado de trabalho de lá. Porque na época, a Zamboni, por exemplo, ela já entregava os SPEDs, porque ela era do primeiro grupo. Então a gente já trabalhava isso, então a gente já tinha toda essa experiência com o SPED, com tudo. O que é raro, né? Normalmente o pessoal das capitais é que detém o conhecimento. E aí você vem, o cara do interior, pois sabendo tudo lá. A Zamboni, na época, né, por ser grande contribuinte, ela tinha um acompanhamento diferenciado da Receita. Então, ela acabava estando na lista de implantações primeiro, que vai primeiro para as grandes empresas. Então, é bom porque você aprende antes de todo mundo, mas é ruim porque você tem que desbravar. Você tem que padronizar tudo antes de todo mundo. Na maioria das vezes, você tem que desenvolver um conhecimento, você tem que aprender fazendo. Você não tem muito onde buscar. Cara, né? quantas e quantas vezes na Zamboni a gente já não estava implantando nota técnica e você está em 80%, 90% da implantação, de repente atualiza a nota fiscal 4.0, meu amigo, de estar pronto, de sair uma nota técnica nova, você fala, pô, que é um campo novo. Ah, não, era feito desse jeito? Esquece, agora é outro rolê. Tá 8 e não tava? Agora tá. Aí volta, aí a galera já tá puta pra fazer, deu volta, deu viagem. Cara, Quantas e quantas vezes CTE, nossa, eu tenho uma história assim de uns 30 projetos na Zamboni que a gente entregou, voltou, porque cada vez que você sentava no site, atualizava, tinha uma nota técnica nova. Mudava alguma coisa. Era bem complexo. E aí tu saiu do frigorífico, foi para o supermarket? E foi para o supermarket. Que foi onde você teve provavelmente um dos maiores desafios da sua vida, né, bicho? Aí foi o salto de fé, né? Aí realmente você teve que foi um salto de fé. suar. A gente chegou para praticamente montar uma contabilidade quase do zero. A gente tinha 3 pessoas na contabilidade e quando eu pedi demissão de lá para montar o escritório, eu deixei uma equipe de 50. Nossa, caralho, uma empresa inteira só para contabilidade. Uma empresa inteira só para contabilidade. A gente tinha o pessoal de loja, né, que a gente chama de CPD, que dava entrada de nota, fazia as pré-validações. A gente fez uma implantação de um setor lá bacana, a gente chamava de setor de autorização. Então esse setor, a gente priorizou o primeiro emprego. Aquela galera de 18 anos que nunca trabalhou, mas que trabalha com 50 janelas do computador aberto. É essa galera que a gente queria contratar. Isso aí.
Então, os moleques de 18 anos paravam a loja. Não vai receber enquanto não passar por aqui. Os caras tinham uma autonomia e a gente dava um suporte para eles por trás. Então a gente começou a trabalhar mais forte junto com o pessoal do comercial. Na época não tinha pedido no sistema, a gente começou a lançar os pedidos. Aí a gente contratou um robozinho que buscava XML, então a gente fazia a validação da nota com o pedido e só se essa galera validasse é que a loja recebia. Então, no início foi problemático, a gente, na verdade, parou a loja, né? De parar mesmo. Dono de distribuidor que ia te matar na rua. Excelente, excelente. Jurado de morte lá no Rio de Janeiro. Do comercial. Com certeza. Do comercial gritar, mas... Até hoje, se ele entrar no Ceasa, não, quer matar ele. Deve ter foto dele nos postes lá, tudo lá. Procura-se. Não, mas aí a gente aprendeu a lidar com as urgências. Hoje, o que a gente implanta hoje na Mais Que foi muito oriundo de lá. O que eu fazia lá? Eu visitava a loja. Por quê? Eu costumo dizer que é muito fácil você definir as urgências sentado na sua cadeira no ar-condicionado. Então, o que eu fazia? Eu ia na loja, passava o dia lá, conhecia a rotina, para eu entender quando um gerente de loja ligava para mim e falava assim, Danilo, eu preciso disso urgente. Qual é a realidade dele, de fato? Exatamente. Né? Eu saber se aquilo é realmente urgente, se pode esperar, se não. Então, hoje, a gente implanta isso na Mais Que. A gente vai até o cliente, a gente conhece o cliente, a gente conhece o negócio do cliente e com isso a gente consegue identificar soluções para ele. O que de fato é um diferencial de vocês, Sim. porque o contador que a gente conhece é um contador que você tem que ir até o contador. Não, isso é mentira. Dificilmente... Isso é mentira. É mentira? Quanto tempo você me conhece? Não, eu tô falando contabilidade em geral. Então, justamente, é um diferencial seu. Inclusive, você é um cara que você vive viajando, hein? Sim. E por estar viajando, inclusive, tem até uns problemas de saúde aí, né? Isso aí. Pois é. É o contador que deu errado, né? Ele faz tudo. Faz o cara todas querer as fazer coisas. saúde, cara, vai fazer contabilidade, é isso? Cara, eu tive muito no varejo, né? Eu também, nível 3 hoje, 30%, 40% é varejo. É isso aí. A gente deve estar... A nível de faturamento, obviamente, deve ser mais, né? Mas assim, a nível de cliente... Distribuição e varejo está no nosso DNA, mas a gente está muito varejo. E eu lembro de uma situação, de uma implantação que a gente fez de um RP no mercado. E, cara, estava um relacionamento muito bom com o pessoal do software. Aí deu o dia do Go Live e merdas acontecem. E, cara, teve uma hora que o CTF parou de passar cartão. E a galera passiva. A galera arrumando, programando, olhando na janela. Eu dei um tapa na mesa e falei, caralho, não tá passando cartão, gente. Aí os caras assim, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Todo mundo vem aqui e vamos arrumar. Aí o dono do mercado virou para mim e falou, Clério, você é a primeira pessoa de tecnologia que tem esse senso de urgência. Porque, cara, eu sei que o cara tem 10, nesse caso específico, o cara tinha 12 PDV. Todo mundo com CTFzinho e o cara tinha 2 máquinas Cielo. Agora você imagina, isso era um sábado. Obviamente, você escolhe para dar Go Live no sábado de mesmo movimento. Mas o que acontece? Todo mundo é o mercado de Cataguases. Todo mundo de Cataguases resolveu inauguração. Isso aí, fazer compra. É, isso aí. Aí tava aquela Lady fila Murphy. dando ponto, Lady Murphy purinho. E os caras, velho, assim, arrumando o cara do cara do CTF, o cara lendo log. Eu costumo dizer que no supermarket, o que eu aprendi? Cara, pode cair o mundo, mas o caixa não pode parar, não. A empresa vende. E a ferramenta de venda dela é o caixa. Então, resumindo, aquilo ali não pode parar. Pode cair o mundo, mas o caixa não pode parar. E essa questão dessa urgência é o que a gente traz hoje para os nossos clientes. É saber quando efetivamente ele precisa de algo urgente. Ou então quando ele fala que é urgente, mas a gente sabe que não é. Algumas coisas assim. Então, por isso a gente procura conhecer os nossos clientes mais a fundo. Procura entender a estrutura que ele tem, as deficiências, corrigir logo de cara para que isso facilite o trabalho no futuro, tanto nosso quanto do cliente. Isso aí, fora o celular, né, cara? Quantas vezes a gente não tava com o Danilo aí, 6, 7 horas da noite, e o celular toca e ele para o que tá fazendo 2. E vai. É dois celulares, tá? Tem 2 aparelhos. Inclusive, eles estão tocando agora. Vocês não estão vendo, mas tá tocando direto aí. Cara, e é o segredo, né, velho? É o cliente, é tratar o cliente como o cliente merece ser tratado. A gente vende, né? A gente vende serviço, a gente vende informação. Então... na verdade é o seguinte, vocês vendem mais do que isso, porque o contador,
né? O contador, né? Ele tem aquela áurea de um profeta. Né? O contador, quando chega para falar com você, né, ele detém o conhecimento. Né? O que ele diz para você é a verdade absoluta. E isso até leva a outra questão. Mas tem contador que é o profeta das lamentações também. É isso aí. Ou das trombetas, né? Que é aquele que, meu amigo, só vem na merda, entendeu? Pô, tem um caso que tem uma vez que a gente estava na TI, aí de repente entrou na sala ao mesmo tempo o Robson, o Adriano e mais 2 pessoas da contabilidade. Eu falei, cara, os Cavaleiros do Apocalipse. Cavaleiros do Apocalipse. Porque, né, meu? Com certeza notícia boa não vai dar. Não. Com certeza. Eu acho que era uma coisa de SPED, velho. Mas aí, cara, o que eu queria dizer com isso? Eu queria te dizer o seguinte: a gente tem um slogan aqui que é o cara das escolas. Tipo assim, a TI, você tem um cara que é de uma escola. A gente brinca que ele tem, assim, manhas, tem conhecimentos que ele adquiriu numa escola de vida, né? Um período. E ele acha que aquela ali é a verdade absoluta. Ele não parou para estudar, para aprender, para se aprimorar, trazer coisas novas. E Sim. a gente vê isso muito na contabilidade. Muitas das vezes a gente entra numa reunião e normalmente a gente participa de bastantes reuniões com contadores, porque a gente trabalha com sistemas, trabalha com administração e processos. E às vezes cria essa discórdia entre um contador e outro. A nível de, por exemplo, se o cara vai ser lucro presumido, se vai ser lucro real, se vai ser simples, enfim. Questões como essas, assim, mas outras mais complexas. Você falou que você vai em cliente, você procura entender a verdade do cliente. Como é que você faz para estar atualizado e trazer isso para os seus clientes também? Um dos propósitos que a gente teve quando criou a Mais Que é justamente trazer a informação de qualidade e com rapidez para as pequenas e médias empresas, informações que normalmente chegam primeiro nas grandes empresas. Então hoje a gente tem assinaturas de periódicos, né, que traz as atualizações. É humanamente impossível. Sim, Brasil tudo. É impossível. Então você recebe os e-mails, vê o que tem de mais importante, lê e vai. Mas normalmente o problema do cliente, ele não é de ordem contábil, ele não é de ordem, como é que eu vou dizer, fiscal. Ele não é isso. O processo que ele tem, o processo de venda. Você diz administrativo mesmo. Administrativo. O processo as rotinas que ele tem lá. Isso, as rotinas dele, o processo operacional dele leva a problemas contábeis, leva a problemas fiscais. É alguém que não faz uma conferência que deveria fazer, é alguém que não lança uma nota que deveria ser lançada, é alguém que não presta atenção no cadastro do produto, cadastra com uma alíquota que não é a correta. É alguém. Diversas vezes. Eu costumo citar o exemplo do sabonete. Cara, sabonete é um inferno. Quem trabalhou no varejo há muito tempo sabe disso. Tem fornecedor que manda com 12, tem fornecedor que manda com 24, tem fornecedor que manda com 36, tem fornecedor que manda com 100. E se você não tiver alguém atento e ler a nota, lê. Porque muita gente, a gente fala hoje que o pessoal lê para responder. Não, tem que ler para entender. Tem que ler para identificar o que realmente está escrito. Então isso causa problema de estoque, isso causa vender negativo, isso causa auto de infração por você vender um produto que você não teve, ou então a descrição do produto é parecida, o cara dá entrada com um produto diferente. Então as rotinas dele estão erradas. A gente costuma sempre deparar com isso, o sistema errou. Cara, o sistema é binário. Ele vai ler o que você mandar ele ler. Ele vai e se você imputar uma informação errada, ele vai consumir aquilo, ele vai estar errado. É aquela máxima, né? É o trash in, trash out. Isso lixo entra, lixo sai. Exatamente. Então, se entra lixo, vai sair lixo. Não tem como. Então, a gente procura fazer esses treinamentos, trazer o pessoal mais para perto, identificar se tem alguma deficiência de conhecimento. Mas isso já faz parte do escopo do serviço da Mais Que? Ou você oferece isso como quando você vê assim, essa empresa aí... Isso já faz parte do escopo da Mais Que e a gente nem cobra por isso. Na verdade, a gente quer o bem do cliente. A gente entende que o cliente estando satisfeito, ele tendo lucro e a gente está junto com ele ali apoiando, é um ganha-ganha. A gente tenta cobrar o preço mais justo possível, né? Para justamente não ter esses outros tipos de demanda. Né? A gente quebrou um paradigma aí na contabilidade, né? A gente também vem com a proposta de não cobrar 13º.
Eu entendo que verdade. eu entendo que eu quis ter o escritório, é o risco do meu negócio. Eu não posso Você tirar o meu paga cliente por 13º. conta disso. Exato. Eu pago o 13º. Então, Excelente. exatamente, essa questão. E a gente tirou todos aqueles penduricalhos que normalmente vem nos olerites do contador aí. Telefone, papel, impressão. Não, a gente é um honorário fechado e a gente tem que se virar e atender dentro daquilo ali. Tem que fazer dar certo. Excelente. Top. Excelente. E, cara, beleza, você disse que saiu do Rio de Janeiro para abrir a tal da empresa. Já era mais que? Deixa eu dar só um detalhe, né? Você saiu do Rio de Janeiro ganhando um salário na casa de 10 dígitos. 10 dígitos, pô. De 5 dígitos. Esse salário tá aumentando. De 5 dígitos. Você saiu de um salário, você abandonou um salário de 5 dígitos para abrir um sonho. Que nem era um sonho ainda, né? Mas ele era contador, Clério. Contador. Contador ele já sabia exatamente. Números. Cara, é possível. Sabe, mas precisa conquistar clientes. E a gente sempre teve um paradigma muito grande de que contador não sabe vender. Então, hoje, para você vender serviços, é complexo. É uma venda técnica. Normalmente, o empresário não conhece muito bem sobre o que você está falando. Então, é uma venda mais difícil de se fazer. O que a gente vê é que quando você fala um exemplo para o cliente, ele não leva a sério o exemplo porque ele acha que o caso dele sempre vai ser único. Então, você pode atender uma multinacional, mas o caso dele você não tem capacidade de atender. O próprio turnover contábil é baixíssimo. Sim, Eu conheço N empresários agora, que eu posso citar 50 exemplos, que tem o mesmo contador há 30 anos. E alguns desses o contador parou há 30 anos atrás. E esse é o problema. Eu tive uma experiência há uns 2 meses atrás de um cara que pediu uma reunião, queria conhecer o nosso trabalho. E aí ele chegou na reunião e eu já tinha um briefing dele antes, né? Porque a gente tem alguns conhecidos em comum, então a gente já sabia mais ou menos os problemas que ele estava passando. Quais são as dores dele? Isso aí. E aí ele chegou, eu não sei se ele ficou um pouco receoso, alguma coisa assim, mas a primeira questão dele foi falar assim: cara, meu contador é muito bom, isso, aquilo. Eu falei, cara, que bom. Eu falei, parabéns. Porque normalmente o que chega pra gente são reclamações. Exato. Cara, e é muito bom quando a gente tem uma notícia ao inverso de um contador que o cara atende. Efetivamente está ajudando a empresa, de que atende, de que dá assessoria que a empresa precisa. Cara, parabéns. Me passa o nome dele que eu faço questão de conhecer ele, porque, cara, a gente sempre precisa conhecer profissionais diferenciados. Isso que faz a gente hoje ser diferenciado. Sim. Mas vamos lá, você estava no Rio, e aí você abriu mão do tal do salário. Só para deixar claro, o salário não era de 10 dígitos. Não era de 10 dígitos. Não era de 10 dígitos, era só de 5. Só de 5 dígitos. Eu ia falar 10 mil aqui, mas eu falei 10 dígitos, desculpa. Primeiro, conta pra gente aí como é que foi pra você conseguir sair, né? Tem uma historinha aí de quase um ano de história. Tem uma história. Decidi abrir o escritório e aí decidi que o ambiente ideal seria Juiz de Fora. Juiz de Fora a gente escolheu pela localização, por vários motivos, né? Uma cidade com uma qualidade de vida boa, recursos de cidade grande, mas com uma aura ainda de cidade carente, pequena. Né, cara? Carente. Pois é, depois descobrimos isso. Descobrimos isso na prática. A gente tinha uma ideia um pouco diferente, porque Juiz de Fora hoje tem, sei lá, umas 7, 8 faculdades de ciências contábeis. E a ideia é o quê? Pelo menos uma turma de 20 formandos a cada 6 meses você teria. Então, isso aí é só fazer uma continha básica. Tem bastante profissional no mercado para uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes. Então, a ideia era essa. Mão de obra qualificada, uma cidade com custo de vida relativamente mais baixo do que as grandes capitais, que oferece uma qualidade de vida e crescimento, né? Já estava em crescimento já. Que tem recurso de cidades grandes, né? Tem bons hospitais, tem boas faculdades. Então, a opção por Juiz de Fora, bem localizado, né? Próximo de Belo Horizonte, próximo ao Rio, fácil acesso a São Paulo. Então, a nossa ideia de atender principalmente a região sudeste nesse início, ela se encaixaria bem em Juiz de Fora. E fomos para Juiz de Fora. Pedi demissão em maio
E aí recebi um pedido inusitado. Eu já ouvi essa história umas 10 vezes, mas ela não fica ruim. Pois é, recebi um pedido inusitado. Não, a gente entende que você atingiu um nível de maturidade profissional bacana, que a gente entende que você quer montar o seu escritório e tal. Mas teria como você ficar até dezembro? Isso era em maio. Isso era maio, início de maio. Aí você pensa, e aí eu fiz uma contraproposta. Falei, não, fico, mas eu preciso reduzir minha carga horária, porque nesse período aí eu preciso começar a atender alguns clientes. Sim. Então eu passei a trabalhar de terça a quinta, e segunda e sexta eu trabalhava para mim já. Então nesse período aí foi onde eu comecei a angariar clientes. Foi bom, porque... Aí você ia para Juiz de Fora? Eu vim para Juiz de Fora, mas hoje a maioria dos nossos clientes é fora de Juiz de Fora, por incrível que pareça. Né? Então a gente atende muito Rio, Espírito Santo, São Paulo. Então a gente tinha um conhecimento maior no Rio, onde eu era relativamente conhecido por trabalhar na rede supermarket. Isso facilitou, isso abriu portas. Então eu tinha uma segurança de um salário fixo e buscando uma estabilidade fora, né? E aí chegou dezembro, né? A gente encerrou, eu ainda fiquei mais 1 ano e 4 meses como consultor, indo uma vez por semana. Caraca, cara. Então, ou seja, eles viraram seu cliente. Sim. Mas dezembro tinha um substituto seu? Não, dezembro não chegou substituto. Meu Deus. Ninguém foi contratado. Ninguém foi contratado. Excelente. Nesse nível. Porque, na verdade, a aposta da empresa era que eu não ia sair, que eu ia ficar. Então, aí a gente, até por isso, né, a gente ficou mais 1 ano e 4 meses aí como consultor. Hoje a gente tem consultorias pontuais, a gente faz alguns trabalhos para eles ainda, mas tem diminuído, né? Até por tempo mesmo, né? Eu não consigo mais atender na proporção que eles precisam, e aí esse atendimento personalizado tem ficado mais difícil. Acaba que como eles têm esse corpo tão grande contábil interno, que eles precisam de você é o que mais te demanda tempo, né? Que é exatamente a hora do Danilo. É a hora do Danilo. É a hora do Danilo. Ele não precisa de mais que. Sim. Ele precisa de Danilo. Exatamente. E o Danilo virou o recurso mais escasso da mais que todo mundo precisa. Mas não sei se é o mais caro, mas é o mais escasso. É escasso, com certeza. É caro também, Mas quando você chegou em dezembro, você já tinha cliente? Já. Então deu certo essa prospecção? Deu certo. O fato de estar na rede supermarket abrir as portas, né? É uma rede bem vista no Rio, e aí quando você chega e você apresenta as suas credenciais, né? Você dá aquela carteirada e aí o pessoal... Nessa época era a maior rede do Rio, não era? Não, perdi pro Guanabara, mas era a rede que mais crescia, que mais abria loja. Então foi bem bacana. E o Clério provavelmente passou por isso também. Quando você apresenta assim, trabalhei X anos no supermarket, ou trabalhei X anos na Zamboni. Sim. São empresas que abrem portas. Inquestionável, cara. Então, eu tenho uma gratidão para a Zamboni, assim, que até hoje, né? Os 2 clientes que estão entrando, um entrou e o outro está entrando essas semanas, um foi indicado por um ex-diretor e o outro foi indicado pro Paulo, que é o gerente de AL. Então... É um lastro, né? É um relacionamento. Tem vários outros casos. Tem vários outros. Eu tô falando só dessa semana. Só essa semana, de fato. Realmente é uma escola mesmo. Sim. Então, quando você tem essas credenciais, você acaba conquistando alguns clientes que antes você não imaginava. E por incrível que pareça, muita gente conhecia o Danilo do supermarket. E eu nem sabia que existia esse conhecimento, Danilo do supermarket. Então, quando chegava e apresentava, você quer conta do supermarket? Sim. Aí, não, vou atender e tal. E a gratidão que o Clério citou, eu também tenho muito pela empresa lá do supermarket, né? Porque, principalmente na pessoa do seu Walter. O seu Walter é o dono da empresa, né? Ele deu o telefone particular dele e falou assim, pode passar que eu dou referência, só me ligar. Então isso tem um peso. Muito grande. Muito grande. Então
E às vezes alguém não me recebia, eu ligava para você Walter, tô aqui conversando com fulano, tentando falar com ele, mas ele não me recebe. Peraí, meu filho. Chamava ele de filho. Peraí, meu filho. Ligava e rapidinho alguém aparecia para te atender. Então, isso acabou facilitando, né? Não nego e, cara, tenho uma gratidão enorme até por essa transição, né? Então, vejo que foi acertado a minha decisão de fazer essa transição longa e ter eles ainda até hoje como clientes. E aí tu teve que voltar para Juiz de Fora e teve que começar a buscar profissionais. Você teve para trabalhar com você, a mais que. Sim. E você parou de se preocupar com o setor contábil para começar a se preocupar com o seu próprio negócio, gestão de pessoas. Gestão de pessoas a gente já fazia, né? Eu tinha uma equipe de 50 pessoas, então a gestão de pessoas e essa busca de profissionais já fazia parte do... Foi tranquilo isso para você? Não foi tranquilo, porque como o cara citou, aí a gente viu que o mercado hoje é carente. O mercado é carente e principalmente a gente sentiu a dificuldade das empresas iniciantes. Quando você abre uma empresa, você não tem condições de oferecer benefícios, você ainda não tem plano de saúde, você ainda não tem um vale alimentação, e as empresas mais estruturadas no mercado já têm isso, e você está iniciando. Então, até para você tirar um profissional de uma outra empresa, trazer, é um pouco mais difícil. E às vezes você não consegue tirar o cara contador, o cara às vezes está numa loja, num shopping, o cara tem uma comissão agradável, e você não consegue oferecer, para você começando, você não consegue oferecer para esse cara. O cara vai falar, pô, vou ficar aqui vendendo terno. Inclusive, onde eu compro terno lá de fora, o cara é formado em direito, o cara fala, pô, não tem condição de eu seguir, eu tenho uma AB, de eu seguir a ordem, uma vez que eu tenho hoje uma condição agradável de trabalho, o local é maravilhoso e eu tenho uma comissão violenta. Sim. Aí fica o mercado ingrato. E por outro lado, quando eu falo que é carente, é esse tipo de carência. Não é que forma 30 contador formam 2. Nessa turma de 30 formam 2. É isso. E normalmente eles já estão empregados, porque já vem de estágio, já vem... Isso aí. O cara mesmo vai lá, meu filho. Vai lá, se forma lá. Isso aí. Porque tá difícil aqui já. Tá. É bem por aí. Mas a gente tem evoluído. A gente mudou os nossos processos de contratação. Agora a gente vai começar a investir em estagiários de novo, né? Que a gente já montou uma equipe bacana, então agora a gente quer fazer os nossos profissionais. Aí a gente tem um projeto de investir em vesting, né? No futuro, de fazer um vesting lá no escritório. Então, coisas que normalmente não tem em outros escritórios. Então a gente busca atrair os profissionais por esses diferenciais, essas oportunidades de crescimento, essas oportunidades de viver coisas diferentes. Uma coisa que a gente tem lá no escritório, por exemplo, a maioria dos escritórios é dividido por empresas do Simples, Presumido e Lucro Real. Então, quem faz Simples só faz empresa do Simples. Quem faz Presumido só faz empresa do Lucro Presumido. E quem faz Real só faz Real. As empresas do Lucro Real normalmente são empresas mais complexas, com volume maior, uma tributação um pouco diferente, toda essa situação. Lá no escritório, não. Lá no escritório, todo mundo tem todos os regimes, desde o lucro real, presumido, até o simples. Então, para ele entender a diferença, para ele ver como que é diferente os nichos de empresa, então a gente optou por esse caminho. Outra coisa também que a gente optou é de unificar setores. Por exemplo, hoje a gente não tem um setor fiscal e nem um setor contábil, a gente tem um setor físico-contábil. Então, a mesma pessoa que atende fiscal atende contábil. Você tem padrinhos lá de conta? É isso? Não. Padrinhos de conta, não. Como é que você faz a divisão? Você tem padrinho de processo, né? De você processo. tem a Sheila, que hoje a gente tem uma equipe, né? A Sheila, que é a gerente geral lá do escritório. A Sheila vem de uma experiência muito grande com processos, com ISO, com auditoria interna. Então, a gente busca essa nivelação. E a nossa ideia no futuro agora é setorizar o escritório, né? Com o crescimento agora hoje, a gente vai setorizar. A gente pode falar que a DP é quase que uma contabilidade à parte, né? Você tem fiscal, que é quase uma contabilidade à parte, e você tem a contabilidade, que é também uma contabilidade à parte. E aonde ele não atacava, agora vem uma nova empresa, né? Que é a Top Fin, né? Sim,
que é a parte financeira. A gente vai chegar aí na primeira startup. É isso aí. Na verdade, eu já considero hoje que a Mais Que é uma startup. A sua forma de gestão lá... eu só espero que ela se transforme no unicórnio. O bom da startup é lucrar, né? Não adianta crescer, tem que lucrar bastante. Mas... Na verdade, eu tava lendo um artigo, até falando do João Kepler, que é do Bossa Nova. Ele diferenciou a startup de uma empresa que não é startup com... Ele falou, cara, a gente pode falar uma árvore de coisas aqui, mas tem uma que é principal. A startup, ela pega tudo que ela dá de receita e ela empurra na própria empresa. Exato. É a nossa realidade hoje. Nível 3 também. Pega tudo que vem de bom, volta para a empresa. Volta pra empresa. Isso. Tudo é projeto novo, tudo é benefício, é melhoria de ambiente. Então, isso tudo faz parte. Então, somos uma startup, então. Não, e esse ano foi um ano muito bom para vocês, porque vocês já mudaram de espaço, você está abrindo uma nova empresa, vocês estão agregando novos clientes de outros lugares. Sim. O que você acha que é o sucesso disso, assim? Você acha que são das pessoas que estão fazendo parte, que eles já assimilaram essa cultura, ou você vê que é algo maior do que isso? Por que você acha que está dando tanto certo? Eu acho que é um estilo de serviço diferente. Eu acho que, como o Clário falou, os empresários nunca tiveram a contabilidade tão próximo como eles têm hoje. Antes, o contador chegava, o empresário olhava e falava assim, nossa, já vem a guia de imposto para eu pagar. Hoje não. Até antes de vir para cá, a gente estava numa reunião e nessa reunião a abordagem é totalmente diferente. É tipo assim, quanto que a contabilidade consegue me economizar em tributos? Então a abordagem ficou diferente. E nesse ponto, a Mais Que se diferencia em quê? Em conhecer o cliente, em ir no cliente, em conhecer a operação dele, em saber quem são os fornecedores dele, em saber para quem que ele vende. E efetivamente o nosso potencial hoje de gerar negócio para os nossos clientes são muito bons. Você acredita que a premissa então de vocês lá por incrível que pareça o paradoxo, mas a contabilidade você tá disponibilizando uma contabilidade pelo prazer e não pela dor. Que a contabilidade é só pela dor. Mas olha o nome, cara. O nome da empresa. Mais que contabilidade. Pois é. E somos realmente mais que contabilidade. Cara, o Danilo... Mas não foi isso que você pensou lá atrás, não foi? Foi? O nome foi pensado dessa forma. O Danilo tem uma frase, tem uma frase do celular, né? Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é que o seu cliente tenha o que com a Mais Que? Ou com o Danilo? Do celular lá, do descagem rápida dele. Ah, sim. Eu tenho que ser a descagem rápida número 1 dele. Tipo, sei lá, ele bateu de carro, ele vai ligar pra mim. Ele, sei lá, tropeçou, ele vai ligar pra mim. Ele brigou com a mulher, ele vai ligar pra mim. É isso. Excelente. E o que eu não consegui resolver, eu vou arrumar alguém pra resolver pra ele. Então, eu entendo hoje a Mais Que como uma solução. A gente veio para ser uma solução para os nossos clientes. É tipo uma Alexa, né, da Amazon. Você chama e ela te atende com a informação. Isso aí. Só que com uma diferença. Assim, a gente entende o que o nosso cliente fala. Às vezes a Alexa confunde. Caraca! Excelente. Tá aí uma mensagem aí para a Amazon. Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Não vai mais patrocinar esse episódio. Já era. Cara, mas eu acho isso uma sacada, velho. Só pontuando, cara, a Mais Que não é uma empresa perfeita, tá? Às vezes a gente tá conversando aqui, brincando e tudo, pode parecer que a gente tá falando só coisas boas. Não, a gente entende que a gente precisa melhorar bastante. A gente está implementando, né, processos para melhoria. Então, sempre essa questão. Eu estou bem satisfeito com o que a gente tem hoje, mas eu tenho absoluta certeza de que a gente ainda tem muito a evoluir. E quando eu digo que tem muito a evoluir a nível de relacionamento com o cliente, a nível de entender mais demandas do cliente, a nível de oferecer mais soluções, né? Então, eu ainda acho que a gente está engatinhando no nosso processo. Até porque a Mais Que é de 2017, né? Tecnicamente, para o mercado contábil, a gente é uma empresa bem nova, bem nova.
Não, é total mas que atende startup. players aí de porte Sim, reconhecido. sim. Cara, eu vejo que esse mindset do Danilo aí é o diferencial. Lembra muita gente, né? Sim. Não só o momento Mas assim, quando ele conta, quando pra ele gente faz. que tá de fora, cara, da contabilidade, a gente é NA contabilidade, a gente não entende contabilidade. E ver você lidando a gestão da contabilidade da forma que a nível 3 hoje atua aqui também é algo assim utópico, cara. É fora da casinha. Assim, Na só verdade, para ilustrar pra galera aqui, a gente conheceu o Danilo, chegou pra gente, você tinha o quê? 12 colaboradores. Acho que era um número... 3. Não, quando eu cheguei como cliente de vocês, sim, 12. 12 colaboradores. 10. O Danilo já usava um RP da Thomson Reuters. Ele já usava servidor aportado em nuvem. Ele já tinha toda a norma de segurança interna para backup, para envio de arquivo para cliente. Um projeto que ele vivia enchendo o saco que, cara, eu não gosto que o cliente me manda por e-mail, eu queria que ele mandasse pela plataforma. Cara, velho, a gente tem contabilidade com 100 pessoas que não tem talvez 10% dessa maturidade. Com 5 vezes mais anos que você e que não o passa cara tá nem usando um perto RP disso. de 200 anos atrás, cheio de papel para todo lado. E aí agora eu vou puxar o saco um pouquinho. Cara, eu me espelho muito nas empresas de TI. No sistema de helpdesk, na abertura de chamado, nos fechamentos de chamado, de atender pela demanda, né? De repente entrar numa fila de espera. Então hoje a gente conseguiu centralizar, a gente não tem mais aquele WhatsApp perdido que todo mundo fala com todo mundo. A gente tem um WhatsApp que a gente consegue transferir o atendimento para todos os colaboradores do escritório. Então isso facilitou os nossos controles. E aí eu entro lá, eu sei o que todo mundo conversou, eu sei o que o cliente pediu, o que foi entregue. Então, se o cliente me ligar, eu não fico perdido, sem saber o que você tem um está histórico e as requisições tem tudo dele. isso aí. Então, é bem para isso, né? A ideia do sistema é essa. É você ter um conhecimento de tudo que está acontecendo no escritório, mesmo que você não esteja lá. Então, você usa hoje você tem um CRM, né? Você usa o Bitrix lá. Sim, a gente tem o Bitrix. Aí você pega um RP top. O Bitrix a gente está diminuindo o uso, né? Até porque não faz sentido pagar dois sistemas que faz o mesmo. Quando a gente conheceu o Bitrix, a gente não tinha esse outro sistema. E esse outro sistema, ele tem uma interface com o nosso sistema de contabilidade. Então, para a gente hoje é melhor. Então, eu encerro por exemplo, eu encerro uma apuração no meu sistema contábil, no meu RP, e automaticamente ele já dispara para o cliente pela interface. Então já fica legal. E lá eu consigo ver se o cliente abriu o e-mail, se ele baixou o arquivo, e se ele não fizer isso até 3 dias do vencimento, 2 dias, depende da configuração, o sistema me alerta que ele não fez. Para você ligar para ele. Aí eu ligo para ele, aí função babá. Perfeito. É isso, Quanto mais eu poder automatizar e tirar o humano da... Porra, cara, é isso, velho. E tem que ser isso mesmo. E, cara, vamos aportar da Mais que a gente já sabe que é foda, que a gente conhece. E eu queria que você falasse um pouco, cara, que a galera aí não tem ideia do que a TopFin faz. E se eu falar que o que ela faz é um BPO financeiro... Vai ser menos ideia ainda. Eu acho que vai piorar. O que é isso, cara? Conta pra gente. Então, financeiro. O que é isso? O BPO financeiro, ele já é algo que tem uma certa maturidade no mercado já, apesar de ser novo, ele movimenta um mercado bem bacana em cifras e em número de atendimentos, e nada mais é do que a terceirização do seu financeiro, né? Então a TopFin, ela faz o financeiro da empresa, né? Na prática, né? Então você não precisa mais ter um profissional dedicado lá ao seu financeiro. A gente consegue hoje fazer tudo que uma pessoa que estaria fisicamente lá na sua empresa faz, com uma qualidade bacana, especialistas fazendo por um preço acessível, que normalmente é mais barato do que você ter um colaborador. Então, isso nasceu de uma necessidade que a gente identificou na contabilidade. Às vezes a gente tem um pouco de problema com documentação. Que é o que você disse no início, isso né? Aí. Dos processos. Dos processos. Então, por mais que a gente cobre, às vezes o cliente demora a mandar, às vezes ele não tem uma pessoa dedicada àquilo ali. Bota dificuldade. Isso, ou às vezes ele mesmo tem que fazer, e aí é um cara que, de repente, uma empresa pequena,
onde o cara tem funções, onde o empresário tem funções operacionais ainda. Então ele tem que parar um dia para entrar no banco, tirar o extrato. A gente trabalha muito com extrato em OFX, né, que importa direto para o nosso sistema. Cara, a gente já ligou para a empresa em que o empresário não sabe o que é um extrato OFX. Então, a gente facilita isso para ele. E traz benefício para a gente, né? E traz benefício para o cliente também. Não, você não só facilita o seu trabalho, como você está me dizendo também que eu, dono da empresa, eu não preciso contratar uma pessoa, não preciso ter computador para aquilo, não preciso me preocupar se a conta está vencida ou não, você vai fazer isso tudo para mim. Tudo. Desde controlar os recebimentos, conciliação bancária, pagamento de contas, funcionário, emissão, fornecedor. Pagamento de funcionário, pagamento de fornecedor, emissão de notas, normalmente notas de serviço, que são poucas notas, né? Dependendo do volume a gente consegue absorver também. Emissão de nota, geração de boleto, manda, se o cara não pagou a gente cobra. Isso a gente viu muito com prestadores de serviço, que acaba sendo uma relação muito pessoal, né? Então, às vezes, o empresário tem dificuldade de cobrar o cara. Sim. E aí a gente não tem relacionamento com ele. Terceiro, isso aí. Perfeito. Então, não que resolve outro problema até. Exatamente. Então, veio também para solucionar um problema. Não, cara, muito legal. E, cara, isso é uma startup, né? Isso é uma coisa que está começando a chegar no mercado. Se você pesquisar sobre o BPO, você já até acha alguma coisa, mas ainda é um oceano azul. Sim. E no meio dessa startup, cara, dessa segunda startup, então, da sua vida, esse outro dia você me ligou, cara, e falou de uma epifania que você teve aí. Conta pra galera aí a solução Prime. Então, a solução... É da Amazon, não? Não. Na verdade, a gente pensou muito em alguma coisa que fosse acessível e que tivesse uma qualidade. E aí, hoje, dentro da estrutura da Mais Que, a gente não conseguia absorver isso. Então, a gente criou uma estrutura separada em que a gente consegue absorver principalmente esse pessoal que começou a empreender por necessidade. Um pessoal que ficou desempregado. No meio da pandemia aí. Ficou desempregado na pandemia. Precisou, né? Isso aí. É um eletricista que ficou desempregado na pandemia e passou a ser um eletricista autônomo. É um pedreiro. Então a gente pensou muito nesse pessoal que hoje abriu o MEI e simplesmente abriu e deixou para lá. Então o pessoal só abre e problema, não, tá resolvido. Não tem que pagar mais nada. Abre, paga 60 contas e paga, isso aí. Então hoje a gente, pela solução Prime, a gente oferece pacotes fechados, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 consultas mensais. Mas esse é online. Emissão de 100% online. Esse não então tem. é uma solução que eu posso atender um forma. cara de qualquer lugar do país. Qualquer lugar do Brasil. E se ele for brasileiro, tiver um MEI, mesmo que ele esteja no exterior, a gente atende também. Excelente, perfeito. Muito bom, E não só MEI, tá? Pequenas empresas também a gente consegue atender, que tem uma estrutura mais enxuta, que o faturamento ultrapassou a questão do MEI e precisou ser uma microempresa. A gente consegue atender também dentro da estrutura da solução Prime. Mas hoje a Prime você considera como um subproduto da Mais Que ou como uma empresa mesmo que é diferenciada? Ela é apartada? É empresa apartada, diferenciada, que caminha com as suas próprias pernas, tem sua própria estrutura. E nesse cenário a gente consegue hoje disponibilizar para o cliente um sistema gratuito que vem junto, acesso ao site, top. Em que ele consegue fazer o financeiro dele lá dentro. Ou se quiser contratar a Top Fin para fazer o financeiro dele lá dentro também, a gente tem esse produto. A Top Fin dá desconto para quem usa Prime? A Top Fin dá desconto para quem já é cliente da solução Prime, para quem já é cliente Mais Que. Então são os pacotes. Toda startup tem uns pacotes. Esse já é o pacote número 2. Isso aí. Então a gente consegue disponibilizar, principalmente para a nota fiscal de serviço, né? Já está integrado aí com praticamente quase 300 prefeituras. Então a gente consegue hoje oferecer algo de Além qualidade. Paraíba tá? De Além Paraíba tá. E como é que eu faço, por exemplo, para contratar a Prime hoje? No site? A Prime hoje ela está exclusivamente no Instagram. Instagram, ok.
Então, Solução Prime Online. Link vai estar na bio, Olha galera. lá que já tá- Solução Prime já tá. Online. É isso? Isso aí, Solução Prime Online. Aí eu mando uma mensagem, Manda mensagem, e a gente vai entrar em alguém contato. do comercial vai Isso aí. me atender. Perfeito. Cara, E aí, se o comercial, se eu for uma empresa que você considera que seja aí já do nível de mais que, aí direciona para a equipe mais que? Sim, mas como ele veio pela Solução Prime, a gente vai tentar encaixar ele em alguma dos pacotes da Solução Prime. Só mesmo se não for possível, aí a gente encaminha uma proposta via mais que. Mas a ideia é que a gente tenta encaixar o máximo na Solução Prime, porque é uma solução diferenciada em termos de custo por ser 100% online. E na Mais Que, com a nossa forma de trabalhar, com as visitas, com todo esse conhecimento que a gente procura ter da empresa, a gente acaba não conseguindo oferecer pelos mesmos valores do produto online. Claro. Entendi. Nossa, é muito legal, cara. Danilo, o cara que veio da roça, da fazenda lá, que foi pra cidade grande, nem Fez tão o grande êxodo, ainda. entrou nas estatísticas dos livros de geografia, É. do ensino médio, né? Descobri na prática o que era o êxodo rural. E, cara, se você fosse dar um recado aí, a gente tem uma audiência aí legal e tem muita galera estudante, tem muita gente já empreendedora, e se você fosse dar um recado para essa galera aí, você que superou as estatísticas aí, vamos colocar dessa forma, qual recado você tem para dar para essa galera? É possível. Eu acho que encaixa naquele slogan de campanha do Obama. Sim, nós podemos. É fácil? Não. É mais difícil do que você imagina? Mas é possível. E olha que no Brasil, né, a esperança é a última que morre, né? Exatamente. Isso aí, cara. Muito legal. Galera, a gente trouxe o Danilo aqui por causa dessa história que ele tem, né? Por causa dessa vontade de fazer diferente. É um cara que está sempre inovando, sempre correndo atrás de uma coisa diferente. Vocês podem estar assustados com 3 startups aí, mas posso que nessa hora, em 2022, aí já vai ter mais umas 3 voando. Com certeza. Tem uma saindo do forno também. Olha aí. Essa já tem novidade pra gente. Essa é a novidade. A gente está buscando um parceiro para ela. Ó. Atenção, investidores. Não é investidores, não. É parceiro para trabalhar junto. Só isso. Braço mesmo, para fazer acontecer. Braço mesmo. Perfeito. Isso aí, cara. Ideias a gente tem bastante. Nossa, legal Perfeito. pra caramba. Então, esse foi um pouco da história do Danilo. O Danilo com certeza vai estar no futuro com a gente de novo aí, que a gente tem muita sinergia e muitos assuntos. Gostaria de vocês aí tivessem alguma dúvida, alguma coisa, você pode colocar aí nos comentários, que a gente vai estar repassando para o Danilo, e o Danilo vai responder aí com todo prazer. E se vocês tiverem sugestões de pessoas para a gente convidar, para estar aqui trocando essa ideia com a gente também, pode usar esse campo aí para falar com a gente, ou dar um clique na bio. E desejo aí para vocês um excelente dia. É isso aí, Danilo. Obrigado por ter vindo. Valeu mesmo compartilhar com a gente aí suas informações. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Com certeza. Você é a primeira de muito. muitas. Valeu, Danilo. Obrigado. Valeu, Danilo. Obrigado. Valeu. Falou, galera. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.